Olha, eu tô cansada de erros de arbitragem prejudicando o Santos mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Dá para contar nos dedos quais jogos o Santos não teve nenhum erro na conta que, de uma certa forma, prejudicou a gente no resultado final. Também estou cansada das insistências que todo mundo já enxergou, menos o técnico Fabian Bustos, que não dão certo. E jogadores também que entram em campo e não produzem absolutamente nada, não justificam o salário altíssimo que estão recebendo e por que continuam com esse status irretocável de titular do Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre isso. Quero a opinião de vocês sobre a arbitragem, sobre o técnico Fabian Busto, sobre jogadores que, na avaliação de vocês, não estão bem. E só para falar, depois dessa nossa análise aqui, tem a coletiva completa do técnico Fabian Bustos falando sobre essa partida e o gol de Lucas Braga. Esse sim que foi validado pela arbitragem, mas ficaram caçando coisa lá para anular também, né? Enfim, vamos falar inicialmente como que foi esse jogo. Primeiro que foi um jogo lá e cá, né? Tanto o Santos como o Internacional tiveram os seus momentos. Teve hora que o Santos atacava, levava perigo, o Santos com bola na trave, acho que 2 bolas na trave, Santos, né, podendo fazer os seus gols. Fez um gol completamente ilegal. O gol do Eduardo Bauerman, se você falar para mim que ele estava impedido, é brincadeira. Ou você tem uma visão super master potente, ou tá de brincadeira, né? Porque o gol de Eduardo Bauerman foi injustamente anulado. Se é um lance inconclusivo, o que é um lance inconclusivo? Que você não tem 100% de certeza, você não sabe se estava ou não estava impedido, a decisão tem que ser mantida a do campo. Isso não é a Nájila que está falando, isso é o protocolo do VAR, que não foi respeitado na partida contra o Internacional. E se fosse respeitado o protocolo do VAR, teria sido validado, porque o juiz e o Bandeira, né, no momento do gol, achou que foi gol. Não viu nenhuma irregularidade. Aí depois aparece o VAR, com aquele frame que você não consegue entender absolutamente nada do que está acontecendo, e diz que o gol tinha que ser anulado, né? Só que foi só por conta disso que o Santos não conseguiu vencer o Internacional? Não. Também tivemos a insistência de Bustos. O Johan Júlio acabou nem sendo relacionado, né? Acabou sentindo um desconforto no último treinamento, nem foi para o jogo. E aí entrou o Lucas Braga. Ok, saiu um jogador que não tinha condições, entra o Lucas Braga. Mas qual a necessidade de você ir além e tirar o Sandri, que foi um dos melhores jogadores do Santos em campo, contra o Atlético Paranaense, dando assistência, ajudando nos desarmes, para colocar o Ricardo Goulart, que mais uma vez não está justificando o alto salário que está recebendo. Não justifica as inúmeras chances do Ricardo Goulart. Ah, Nájila, mas o Ricardo Goulart brigou ali com os zagueiros do Inter, o Ricardo Goulart fez isso, mas tá bom? Justifica a titularidade do Ricardo Goulart? Não tem outras opções no banco de reserva que pode dar uma dinâmica melhor para o time do Santos? O Santos jogando com 3 meio-campistas, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri, é um time muito melhor armado ali no meio-campo, de forma ofensiva e de forma defensiva. Ah, Nájila, não quero 3 volantes, né? Tem gente que fala 3 volantes. Colocasse o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, mais uma vez, entrou, foi bem, deu assistência para o gol do Lucas Braga. Por que não dá mais minutos a jogadores que estão entrando e ajudando o Santos de uma certa forma? O Bruno Oliveira é o cara que no momento está pedindo passagem. E futebol é momento. Não é quem ganha mais, não é quem é o mais bonito, quem é o mais alto. Não. Futebol é quem está jogando melhor, quem está pedindo passagem. Depois vocês vão olhar na entrevista coletiva e o Bustos fala que, por exemplo, escolheu o Angulo e o Goulart porque eles treinam bem. Treino é uma coisa, jogo é outra. O Angulo perdeu vários gols que eu faria. Ricardo Goulart não acrescenta ao coletivo do Santos. Não acrescenta. Na posição que ele está jogando, ele não acrescenta.
se quisesse colocar o Ricardo Goulart, até a gente comentou aqui nos últimos dias, colocasse o Ricardo Goulart na posição do Marcos Leonardo, na posição do Brian Angulo. Agora, o Santos tem mais um problema. Léo Batistão parece que sentiu um probleminha no músculo adutor da coxa. Deve ser um desfalque para o confronto contra o Atlético Mineiro. Santos que talvez não tenha o Ângelo também, né? O Ângelo a gente nunca sabe quando volta. Marcos Leonardo tá com a seleção sub-20, foi expulso. Marcos Leonardo entrou no segundo tempo e foi expulso, né? Poderia voltar para jogar contra o Galo, porque vai ser complicado esse jogo. E para não dizer que não falei do gol do Internacional, Madison não dá. Madison é outro jogador que está muito mal no Santos. O drible infantil que ele levou do jogador do Internacional mostra a má fase do atleta. O Auro, joga essa pergunta para vocês. O Auro tá tão ruim assim para ser banco do Madison? O Auro será que comprometeria mais ou menos que o Madison? Será que não é válido uma troca? Só para a gente ver. Começa a colocar o jogador. Ele erra, ele erra, ele erra. A torcida cobra, cobra, cobra. A autoconfiança também do jogador vai embora, vai para o espaço. E jogador sem confiança não produz. Então, o técnico também, não só com o Madison, mas com o Angulo, com o Ricardo Goulart, jogadores que estão sendo criticados pela torcida, o treinador também tem que ter essa autoavaliação de será que é o momento de eu preservá-los? Tirar um pouco o foco? Tentar outras alternativas? Dar mais espaço para um Bruno Oliveira? Dar mais espaço para um Sandri? Vamos ver como o Santos vai se comportar contra o Atlético Mineiro. Atualmente, ainda tem alguns jogos para acontecer. O Santos está na 10ª colocação com 13 pontos. O Santos, quando estava vencendo o Internacional por 1-0, chegou a ficar na 5ª colocação. O Campeonato Brasileiro está desse jeito, embolado. Não dá para a gente ficar perdendo ponto, seja por conta do VAR, por conta da arbitragem, por conta de jogador que entra e não consegue fazer gol fácil, por treinador que insiste em escalar jogador fora de posição, jogador que não está num bom momento. Vários problemas. Como eu disse ontem e repito, dá para a gente escolher quem criticar depois desse jogo contra o Internacional. Acho até que o Santos fez um jogo interessante, poderia ter vencido, mas não dá para ficar insistindo em certas questões, né? E o João Paulo voltou a ser um pouco mais acionado do que estava sendo. Então, tomar cuidado também em relação a isso, tá? Quero a opinião de vocês nos comentários e agora deixo vocês com o técnico do Santos, Fabian Bustos, com a coletiva e o gol de Lucas Braga. Esse gol que não foi, né, anulado pela arbitragem. Confere aí. Mas eu queria que você também chamasse atenção para alguns aspectos do Santos. Alguns jogos já consegui sair na frente do placar, mas aí acaba também levando o gol de empate, né? E queria que você falasse sobre esse aspecto, talvez, de desatenção e o quanto o João Paulo tem sido, ainda que com a performance regular que a gente percebe no seu time, mas o quanto que o goleiro também tem sido muito acionado. Eu queria que você falasse desses dois aspectos, se possível, por gentileza. Boa noite. Bueno, la verdad no sé qué está aconteciendo, qué está pasando. Es muy difícil hablar de fútbol cuando juego tras juego tenemos goles legítimos que convertimos y se empeñan, o parecería que se empeñarían, perdón por decir se empeñan, no, parecería que cada gol nuestro, cada jugada nuestra se revisa. Todavía me acuerdo de la jugada con Ceará, que hacemos gol Batistao legítimo, donde Julio se está agarrando con otro jugador, los dos están agarrando, el árbitro dice continúa y después nos cobra. Hoy igual, es imposible. El equipo está haciendo buenos juegos, está haciendo contra un gran rival, contra un muy buen rival que también tiene sus méritos. Hicimos más goles que ellos y no entiendo todavía. El gol de Braga, tuvieron no sé cuántos minutos, lo vi una sola vez y me di cuenta que era gol legítimo. Y tuvieron no sé cuántos minutos revisando la jugada como pareciendo que hay que buscar algo. Y el gol que hace Baumann, ¿por qué no lo va a ver? ¿Por qué no lo va a ver?
nos pasó el otro día cuando nos hace gol Palmeiras, ¿por qué no lo va a ver que Gómez hace falta? Porque es la misma falta que lo cobran con Ceará en Barueri. Ahora, ¿qué hablar de fútbol? No tengo ganas, la verdad, no, yo sé que ustedes están trabajando y tengo una obligación mía estar acá, pero no tengo ganas de hablar de fútbol, porque el equipo hizo un buen juego. Es verdad que ellos también tuvieron situaciones, crearon, fue un partido intenso y de vuelta, creo que merecimos un poco más, hicimos un gol más, pero parecería que cada situación, en la jugada del gol de Baumann, nunca levanta la bandera en línea, nunca, es imposible. Y si no levanta la bandera en línea y hay VAR, anda a revisarla, porque si no después pasa como nos pasó a nosotros. No revisan uno, nos pasó con... Entonces, no sé qué está aconteciendo, no sé. Ya ustedes ya me han preguntado varias veces si lo sentimos que está, no sé, pues ya es raro que todos los jogos pasa algo en contra nuestra, claro, error claro, y tenemos VAR. Entonces, hasta que no está el gol de Braga, repasen ustedes cuánto tiempo estuvo parado el jogo. ¿Cuánto tiempo por cronómetro, cuánto tiempo estuvo parado? Se revisó hasta... El gol de ellos, fíjense en cuánto se revisó. No tardó ni 30 segundos y se continuó la jugada. Y hay un jugador que está en una posible, adelante de João Pablo, posible, no creo que sea inválido, pero posible. También se tendría que haber revisado. No se revisa y se revisa en contra nuestra y se anula un gol legítimo, como el gol que hicimos en Ceará legítimo, como el gol hoy legítimo. Después hablar de fútbol, de funcionamiento, la verdad ustedes no tienen ninguno la culpa, es mi obligación responder, pero sí, João Pablo tuvo un buen partido, ellos también crearon situaciones, creamos más nosotros que ellos, hicimos goles más que ellos y tenemos que haber tenido los 3 puntos. Después lo que empezamos a repasar, el penal que le dieron acá a Coritiba, el penal que no lo dieron con Coritiba allá, empezamos a repasar. El cuarto árbitro, fue el mismo que el que en Sao Paulo, cuando vamos empatando 1-1 en Murumbí, es lateral para nosotros y cobra lateral para ellos. Y de esa viene la jugada del penal. El mismo. Entonces, ¿cómo voy a hablar de fútbol? Y echa a mi asistente, lo expulsa a mi asistente en el entretiempo porque le fue a decir a los jugadores que fueran a falar con el árbitro. ¿Qué hay de malo en decirle que vayan a falar? Después el árbitro sabrá si le están faltando el respeto o no, si necesita una sanción o no. Pero falar no es malo. Ahora, si uno se maneja mal, con mala educación, con insulto, obviamente está mal. Pero si uno va a falar de buena manera, no hay nada de malo. 5 jogos sem vitórias do Santos, né? Já chega essa sequência, especialmente nos últimos 3 jogos. No jogo contra o Palmeiras, o Santos finalizou até mais que o Palmeiras. Contra o Atlético Paranaense, o mesmo número de finalizações. E hoje, o dobro, 2 vezes mais o número de finalizações do Internacional. Você acha que essa sequência de 5 jogos sem vitórias, ela não condiz com o que, de fato, o Santos está apresentando de futebol em campo? É difícil hablar de fútbol. Yo creo que como bien dijiste, no merecimos con Palmeiras irnos abajo, nos faltó efectividad, también pasaron cosas, hoy volvieron a pasar cosas, hoy convertimos gol. O sea, yo entiendo que hay que analizar el resultado, yo lo entiendo ustedes y obviamente es su trabajo y está bien y todos los comunicadores van a hablar de que tú estás diciendo. Pero después, entre esos 5 jogos está Ceará, que hicimos un gol legítimo. El gol legítimo porque cuando para la jugada están los dos agarrándose, pero cuando después la para, solamente que ya el mío lo soltó y el de él sigue así. O sea, es cuando la paran a la jugada como quieran, en la centésima, la milésima, como ellos quieran. El árbitro está a 3 metros y dice siga, continúe. Hoy también. Este juego lo ganamos. No tenemos 2 puntos más. Me da bronca por la tabla, por los torcedores, por la torcida. Tenemos que hacer más goles y evitar que nos hagan gol, como dijo la colega. O sea, no tenemos que, hacemos un gol, tenemos que evitar tomar un gol y tratar de con eso cerrar el partido. A mí me gusta ganar más cómodo, pero bueno, no siempre se puede. Para mí, comparto lo que tú dices, que van 5 jogos, pero en 5 jogos hacia Ceará merecimos ganar y creo que hicimos un gol legítimo.
Ahora, hoy merecimos ganar, hicimos un gol legítimo. Con Palmeiras también está todo, es muy suspicaz, no quiero, porque no sé cómo se manejan estas cosas acá, pero hay muchas cosas que están pasando raras. Sobre o quanto que faz a falta do Marcos Leonardo, artilheiro do time no campo, colocando que no próximo jogo, em BH, ele não vai entrar, porque ele está com a seleção sub-20, e também a falta do Ângelo, né? E o que esperar para essa próxima partida fora de casa? Sí, faltaron 3 jugadores hoy, que son jugadores que habitualmente juegan. Ángelo está, el departamento médico lo ha recuperado muy bien, porque está poniéndose a punto en la parte física, en cualquier momento lo vamos a tener, porque es un jugador importante. Marco está en la selección y hay que respetarlo, y hay que respetar eso, porque primero está la selección, y cuando regrese, obviamente, para nosotros siempre ha sido importante. Y Julio, que tampoco lo arriesgamos porque estaba con molestia. Sí, los jugadores que, obviamente que hoy teníamos menos armas que las que sabemos tener, nada más. O sea, teníamos unos jugadores que por lo general, cuando están, juegan de entrada. Explicasse para a gente o porquê da escalação hoje do Ricardo Goulart no time titular e também do Lucas Braga, e se o senhor segue vendo o Angulo como o primeiro substituto do Marcos Leonardo, se ele segue sendo o primeiro nome na tua cabeça. Obrigado. Obrigado. Sí, ¿por qué jugó Braga? ¿Braga hizo el gol? Braga hizo gol, ¿no? Braga hizo gol. Porque en lo táctico entendíamos que es un equipo que sube mucho Bustos el lateral derecho y teníamos que atacar esa zona, y creíamos que le podíamos hacer daño por ahí, y le hicimos daño por ahí. Ricardo, porque trabaja, yo estoy todos los días trabajando y veo los jugadores y estaba para jugar de entrada. Y Angulo sí, hoy por hoy es muy parejo y está jugando, porque también todos los días en los trabajos te das cuenta quién es el que está mejor. Já pensando na próxima partida, você tem o Léo Batistão, hoje um dos principais atacantes do Santos, que saiu com dores no adutor, se preocupa se já tem alguma posição maior. Eu queria que você falasse um pouco do Bruno, que mais uma vez entrou com personalidade, fez a assistência para o gol, se ele pode estar ganhando espaço nesse Santos aí entre os 11 titulares. ¿Cómo va você? Sí, Bruno entró bien. Leo, yo creería ya, conociendo un poco de fisiología, con una molestia en el aductor, y en 2 días en 2 días estamos viajando para jugar, muy difícil creería yo que esté. Así que ojalá que no, ojalá que me equivoque y que lo podamos seguir teniendo. Importante. Y Bruno entró otra vez bien, va ganando su espacio, porque así como preguntó el compañero, estamos todos los días y vamos viendo quién va evolucionando, y Bruno ha demostrado en los entrenamientos que va evolucionando bien, y comparto lo que usted dice, entró bien hoy. O senhor já está pensando na partida contra o Atlético Mineiro e o que o Santos precisa corrigir para entrar em campo no Mineirão no sábado? Bueno, vamos a enfrentar un team poderoso, con un gran plantel, con un gran cuerpo técnico, uno de los más candidatos, ¿no? Junto a Palmeiras y Flamengo, creo, por estructura y por plantel. Pero vamos a ir a intentar hacer un buen juego, sabemos de la forma de jugar. Obviamente, ojalá que hoy hicimos más goles que el rival, no subió al marcador, pero hicimos más goles que el rival. Ojalá que el próximo partido también hagamos más goles que el rival y que se suban al marcador. Hay que corregir cosas, sí. En defensa, por ejemplo, la jugada del gol de ellos es un error, no podemos dejar ganar la línea de fondo tan fácil, y es un error que hay que trabajarlo, y también tenemos errores para generar fútbol y para finalizar, porque también sobre la hora pudimos haber convertido el gol del triunfo, definimos mal. Jogo, gostaria de saber a sua opinião em relação à presença dos jornalistas acompanhando os treinos do Santos. Se isso já atrapalha de alguma forma, qual a sua opinião sobre isso? Obrigado. Sobre la prensa, ir a ver el entrenamiento. No he hablado de esto con la gente del club, pero obviamente que hay cosas,
soy entrenador desde ya hace 12 años, 13 años y he vivido la época donde no había pandemia y donde se podía ir a ver algunos entrenamientos. Me parece que se tendría que buscar la forma y no habría inconveniente que algún entrenamiento, obviamente no todos, porque hay parte que es de estrategia donde uno tiene que tratar no yo, sino todos los entrenadores, tratar. No vamos a ganar el juego antes de jugarlo, pero sí la forma donde uno va a intentar en lo táctico, obviamente mejor si el rival no lo sabe. Tampoco es que lo vas a ganar antes, pero sí, tú me entiendes, o sea, hay cosas que están bien, pero hay días que se podría, seguramente con la gente del club, se podría conseguir ver parte del entrenamiento. Sim, para nós agora que o Juan Julio está com uma moléstia, está com uma doença. É Covid, e se nós podemos achar que no sábado, contra o Atlético Mineiro, ele poderá entrar no time titular. Boa noite. Boa noite, ¿cómo va você? No, COVID no, por suerte no. Está con una molestia del juego anterior, física, pero ha trabajado con el cuerpo médico muy bien y yo creo que, acredito que va a estar el día sábado.